Olá, meus amigos. O tema de hoje é pertinente à impugnação à fase do cumprimento de sentença. Portanto, a resposta do executado na execução do título judicial. E a dúvida que fica é exatamente a seguinte: havendo determinação expressa do julgador para a formalização de um termo de penhora primeiro e depois disso o início do prazo para impugnação, a pergunta que nasce é ou não intempestiva a impugnação apresentada nestes moldes? Explico por quê. Porque há sólida jurisprudência do STJ que vem no sentido de determinar o quê? Em havendo depósito judicial, inicia-se aí, então, o prazo para a apresentação da impugnação. Mas e se houver determinação expressa que, independentemente desse contexto, deva-se primeiro formalizar o termo de penhora para depois iniciar-se o prazo da impugnação? Determinação essa expressa do juiz. A impugnação é ou não tempestiva ou intempestiva? E é sobre isso que vamos falar desde já. Vamos lá. O artigo 523 nos diz o seguinte: no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Regra do jogo, né? Sendo o executado intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias. Portanto, é o prazo que se inicia para pagar em 15 dias, de modo voluntário. Tanto que, se houver o pagamento voluntário, a multa de 10% e os honorários terão aqui uma certa forma diferente de serem observados conforme o parágrafo 1º. Né? Então é exatamente isso que nós precisamos recordar. Mas agora vem o que nos importa. 525 é o artigo. Transcorrido o prazo no artigo 523, que é o prazo para pagamento, de 15 dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, portanto, apresentar a sua impugnação nos próprios autos. E aí trazer toda aquela estrutura que nós já conhecemos de manifestações defensivas. E aí nasce a dúvida: como é que fica esta contagem de prazo dos 15 dias para a impugnação, caso o juiz determine de modo expresso que antes de tudo se lavre o termo de penhora, portanto, mudando a regra que se tem até hoje no STJ. O STJ contabiliza, depositou o valor, por exemplo, em feito o depósito, inicia-se o prazo de 15 dias, segundo o STJ, para a apresentação da impugnação. Agora veja o que o STJ também pensa em casos como esse. São precedentes importantíssimos. Eu vou de um primeiro precedente mais antigo até o mais atual. O STJ diz o seguinte: em caso, o juízo de primeiro grau determinou a intimação sobre a lavratura de termo de penhora. Dessa forma, ainda que se entenda, na linha da jurisprudência desta Corte, que o prazo para impugnação fruiria da data do depósito, é imperioso reconhecer que o despacho do juízo singular conduziu a entendimento diverso de que o prazo somente correria da intimação da penhora. E é por isso que a STJ diz o seguinte: o equívoco do órgão julgador não pode prejudicar o jurisdicionado. Onde está isso? Num agravo regimental, no ARESP 54.925 do Rio Grande do Sul, ministro Antônio Carlos Ferreira, da 4ª turma, e foi julgado em 2012. Outro precedente nessa mesma linha, bastante interessante, diz o seguinte: o segundo precedente: no caso em preço, contudo, então STJ de novo, falando sobre essa regra, independentemente da data do depósito dos valores oferecidos em garantia ao juízo, é imperioso reconhecer que o despacho do juízo singular conduziu a entendimento de que o prazo para impugnação somente correria da intimação referida na decisão. E, portanto, isso vem de onde? No agravo interno, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso especial 1.549.670 do Paraná. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, 3ª turma, foi julgado em 2016. E para encerrar, em 2017, um precedente bastante interessante. Eu vou destacar primeiro ele aqui, que é o precedente seguinte: recurso especial 1.676.243 do Espírito Santo. Ministro relator Herman Benjamin, da 2ª turma, e foi julgado agora em 2017, portanto, recentemente. O que diz ali esse precedente, para encerrar?
Embora, então eu abro aspas aqui, né? Embora haja essa regra que nós estamos aqui a conhecer, a regra do depósito, é o que diz o ministro, ele fala o seguinte, olha que interessante. Os presentes autos possuem peculiaridades específicas e que exigem tratamento diferente. Ele fala, a parte recorrida pleiteou ao magistrado depósito judicial do valor referente à garantia do juízo e a respectiva lavratura do termo de penhora que foi deferido. E ele diz mais, embora o termo de penhora não seja necessário nos casos em que o juízo é garantido mediante depósito judicial, que é a tese do STJ, né? Tendo ele sido deferido após expressa requisição da parte, deve o prazo para a oposição da impugnação ao cumprimento da sentença ser contado a partir da lavratura daquele respectivo termo, sob pena de se impor à parte uma evidente surpresa processual e um manifesto prejuízo ao seu direito de defesa. E ele emenda, se o magistrado acatou o pleito da parte e entendeu pela necessidade do auto de penhora, não se mostrará razoável que a parte seja, e aqui evidentemente, sofra surpresa e seja posteriormente impedida de manejar a impugnação, em virtude de um entendimento contrário à postura adotada pelo juiz. E é por isso aqui, então, que o STJ finaliza permitindo que a impugnação seja apresentada e seja plenamente tempestiva. Tema interessante, com precedentes bastante interessantes e que deixo aqui para a reflexão dos amigos. Um forte abraço e até a próxima.